Boa noite, turma. Todos bem? Espero que sim. Boa noite, Marina. Boa noite, Patrícia, Ana Paula, Letícia e Nathalie. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos os que forem chegando também. A gente vai fazer a revisão de prática de ensino sistema de numeração decimal. Continuação da live que nós fizemos ontem. Boa noite a todos. Então, continuação. Lembrando, eu vou colocar também uma revisão mais sintética, que vai se chamar revisão final, e vou postar aqui e vou compartilhar também com vocês no grupo, tá? Essa revisão final é mais específica mesmo, mais direcionada para a avaliação N1 de vocês. Hoje vamos relembrar. Escrever textos em matemática. Escrever textos. Lembra, tem recursos para a comunicação matemática. 3 recursos, né, principais. Oralidade, desenho e escrita. Textos. Textos em matemática. Por que não, né? Por que não? Então vamos lá ver. A produção de textos em matemática permite que o aluno tenha percepção e conhecimentos do conteúdo, quando ele escreve, quando ele lê, não é? Desenvolve habilidades de ler, ouvir, observar, questionar, interpretar e avaliar. Permite a compreensão de noções importantes dos conteúdos, né? Dos conteúdos apresentados em sala de aula, né? Então, tem todas essas proporcionalidades aqui quando a gente trabalha a produção de textos em matemática, ok? Tem também, produzir textos em matemática tem uma importância, a importância da interpretação da produção de textos em matemática. Permite incorporar os conteúdos dos textos em sala de aula. Permite identificação de dificuldades, de incompreensões, né? De dificuldades dos alunos. Dá para a gente identificar a partir da produção de texto desse aluno em matemática. É possível que o professor providencie atitudes adequadas para superar as dificuldades do aluno a partir da produção textual deste aluninho. Ok? E a gente produz textos para quem? Todo texto tem um interlocutor, então é preciso a gente pensar, o menino vai produzir texto em matemática e vai produzir para quem? Só para o professor? A ideia é que não, né? A ideia é que ele tenha interlocutor na própria sala de aula ou na própria escola. É importante que os alunos saiam da escola como pessoas que escrevem, não é? A escrita precisa ser adequada, tem que ser uma escrita tranquila. O menino precisa ser incentivado a escrever de forma autônoma. O que a escrita não pode ser? Aqui está o que ela deve ser, aqui está o que ela não pode ser. Ela não pode ser uma escrita mecânica, uma escrita artificial e, principalmente, uma escrita que não tenha sentido, um texto que não tenha coerência e coesão, ok? Essa é a ideia. É necessário que os textos tenham um interlocutor, tenham um destinatário. Então, passa a ser uma preocupação dos alunos, quando ele tem o destinatário, quando ele sabe que alguém vai ler, e todo texto alguém vai ter que ler, a preocupação dos alunos é com o modo de escrever, eles passam a se preocupar em ter maior precisão da linguagem, passam a se preocupar em ter melhor detalhamento e seleção das informações. Tudo isso é importante na produção de textos, tá? E a gente pode criar várias maneiras desse texto chegar ao destinatário. Criar um destinatário para os textos que os aluninhos produzem, tá? O que a gente pode fazer? Compartilhar oralmente o que escreveram. Escreveu? Lê para todos. Pode produzir textos em grupo, o interlocutor já está no grupo. Podem trocar os textos entre si, trocar os textos com os textos de outras turmas, colocar em alguma página da internet, colocar o texto no mural da escola. Tem uma série de oportunidades da gente criar um destinatário, um interlocutor, um leitor desse texto.
E a gente precisa sempre orientar os nossos aluninhos quanto à clareza, à legitimidade, buscando uma comunicação melhor entre o aluninho que produz o texto e o leitor que vai ler o texto do aluninho. Quando que a gente propõe texto? Quando que a gente propõe os registros escritos em matemática? Tem determinados momentos que é possível solicitar para os nossos aluninhos que escrevam na aula de matemática. Não é em toda a aula que precisa ter texto, mas é sempre bom ter texto. Tem aula que não é possível ter texto, você está trabalhando só com um conteúdo que não necessita de texto. Não é assim, porque o texto é importante, em toda aula de matemática eu vou trabalhar texto. Não, você precisa pensar nos momentos. Por exemplo, quando que a gente pode produzir texto? Quando a gente vai iniciar um novo tema, a gente pode pedir para os alunos escreverem, se eles já ouviram falar, ou que eles sabem disso. Após a realização de uma atividade, também é possível a gente pedir uma produção de texto. E principalmente no final de uma unidade didática, ou no final que você trabalhou um conteúdo ou um assunto. Esses são os momentos principais que são eficientes para a gente pedir produção de texto para os nossos aluninhos na aula de matemática. Quando a gente inicia um novo tema, a produção textual tem como objetivo investigar o que o aluno já sabe. Então, eu vou voltar lá, ó. Quer ver? Iniciar um novo tema. Eu peço a produção de texto como um diagnóstico que eu vou ter, né? Como um diagnóstico do que o aluno já sabe sobre o tema que a gente vai trabalhar. Já escrever após uma atividade proporciona para os aluninhos a escrever sobre o que fizeram, o que aprenderam, o que perceberam durante a realização dessa atividade. Isso também leva o aluno a ter consciência dos seus avanços e das suas dificuldades. Tá vendo como produzir texto é importante em matemática? Ao escrever no término de uma unidade, a produção é proposta no momento em que o professor considera que o que está sendo estudado pode ser finalizado, ok? Esse texto pode ser uma síntese, pode ser um resumo do que estudou. Vamos supor, estou estudando as 4 operações básicas, ok? Peço uma produção de texto no final do nosso estudo e esse texto vai ser importante. Por quê? Porque a partir desse texto eu reconheço os avanços dos meus alunos e principalmente as dificuldades, né, os obstáculos que eles estão encontrando no tema. E assim, à medida que a gente vai progredindo, avançando no nosso conteúdo lá na matemática, à medida que a gente vai habituando os alunos a escrever mais textos em matemática, ok? A gente pode pedir textos um pouco mais extensos, né? São momentos de análises de forma sistematizada e a gente visualiza o erro como um recurso para a gente poder trabalhar a aprendizagem, né? O erro só não é mais importante do que o acerto, mas o erro também é importante porque vira gancho para a gente trabalhar aprendizagens, tá? O texto deve ter coerência e coesão, é legal trocar os textos produzidos entre o aluno, é preciso identificar o que, quem, onde e quando essa leitura, essa escrita é realizada. As informações matemáticas também são muito importantes na produção de texto em matemática, tá? Então, desenvolver a habilidade de leitura, a habilidade de escrita, tem que ser uma tarefa de todos os professores, não só na aula de matemática. A produção de texto e produção de leitura é obrigação de todos os componentes curriculares, todas as disciplinas. Quando o professor pedir ao aluno para elaborar um texto nas aulas de matemática, ele pode estar ajudando esse aluno a se apropriar e utilizar o vocabulário específico da matemática. Lembra, a linguagem matemática não é a mesma linguagem do nosso cotidiano e nem é a mesma linguagem usada na língua portuguesa. É cheia de símbolos, é cheia de nomes, é cheia de
termos que no dia a dia tem outro significado, isso a gente já viu ontem, não é? Então o professor precisa estar ali como mediador, como apoiador desse aluno. Também é possível que o aluno compreenda melhor os significados das noções e dos conceitos matemáticos. Tudo isso o texto proporciona, tá? Porque o texto, a escrita, além de ser importante enquanto só escrita, é importante também porque leva o aluno a refletir, a pensar sobre, não é? Enquanto está escrevendo, enquanto está produzindo. Só um minuto, pessoal. Não dá para atender isso agora não. Vamos lá. Eu! Alguém está me chamando. Tá sem áudio? Ah, desculpa. You are now unmuted. Voltou o áudio? Tá. Eu vou voltar um pouco então, tá? Tava sem áudio desde o começo? Ah, então vou voltar tudo. Tchau, obrigado. Eu sou o analfabeto digital aqui, né? Vamos lá. Então agora com áudio, hein? Ok? Textos em matemática, que é o que a gente vai trabalhar e essa é a nossa revisão, ok? Além dessa revisão, como eu disse, vou fazer uma revisão mais direcionada, mais objetiva e vou postar ou como PowerPoint ou como videoaula, tá? Eu posto ainda esse final de semana, legal? A gente estava dizendo que a produção de textos em matemática é importante, por quê? Porque dá ao aluno condições de perceber e conhecer o conteúdo, proporciona habilidades de ler, ouvir, observar, questionar, interpretar e avaliar, permite a compreensão de noções importantes relacionadas aos conteúdos de matemática, tudo isso com produção de texto. Por isso que ele é importante, porque leva à reflexão, leva o aluno a pensar, ok? Ainda, a importância da interpretação da produção de textos em matemática. Interpretar textos é tarefa do aluno junto com o professor de matemática, ok? Incorporar os conteúdos dos textos em sala de aula, identificação das dificuldades dos alunos, pode dar para se providenciar atitudes imediatas e adequadas para a superação das dificuldades, através do texto que o aluno produz, não é? Vamos lá. E eu produzo textos para quem? Para um interlocutor. É importante que os alunos saiam da escola como escritores, leitores e escritores, né? Esse é o grande objetivo. Agora, a gente precisa pensar na escrita. A escrita, ela precisa ser uma escrita adequada. A forma de escrever, uma forma mais tranquila, principalmente nas aulas de matemática. E a escrita precisa ser autônoma. A gente tem que trabalhar um pouco a autonomia no ato de escrever do nosso aluno. O que a escrita não pode ser? Mecânica, artificial e sem sentido. Aí não dá, ok? Texto escrito por aluno tem que ter alguém que lê, tem que ter um destinatário, tá? Então, é preciso que os alunos tenham a preocupação com o destinatário e se preocupar com o modo como escrevem, se preocupar em imprimir maior precisão na linguagem, na escrita, não é? Melhor detalhamento e seleção das informações. O aluno vai ter essas preocupações se a gente acordar com eles que o texto vai ser lido por um destinatário, né? E, às vezes não só o professor. Tem várias maneiras da gente criar um destinatário para o texto do nosso aluno, tá? Por exemplo, compartilhar oralmente o que escreveram na sala de aula, ou seja, ler para todos. Produzir textos em grupos, depois trocar texto em grupo, ok? Trocar os textos com outras turmas, tá? Também é possível. Colocar o texto em alguma página da internet, num blog. Colocar o texto no mural da escola, lá no corredor, né?
E a gente precisa sempre estar orientando os nossos aluninhos quanto à clareza, à legitimidade, buscando sempre uma comunicação mais eficaz entre quem escreve e quem vai ler o texto. Tem vários momentos que a gente pode pedir para o aluno escrever na aula de matemática, tá? Nem toda aula de matemática precisa ter texto, claro que não é toda, mas é sempre bom ter. Em quais momentos que são importantes para a gente pedir texto? Quando a gente começa um novo assunto, um novo conteúdo. A gente pode pedir um texto sobre o que ele sabe, sobre o que ele não sabe. Esse texto pode servir como um diagnóstico para nós, professores. Após uma atividade, eu dei uma atividade, dei uma situação, problema, ou mesmo um trabalho com operações básicas e algoritmo, eu dei uma atividade, após a atividade é legal pedir um texto, né? Como que você realizou essa atividade? Por aí vai. E também, um momento importante é no final de uma unidade didática. Por exemplo, estou trabalhando lá, vamos supor aqui, conjunto e subconjunto, né? Conjunto e subconjunto. Terminei o trabalho de conjunto e subconjunto, é hora de pedir para eles produzirem um texto sobre a aprendizagem. Isso é bastante legal e bastante importante. Ao iniciar um novo tema, a produção textual tem como objetivo investigar o que o aluno sabe e o que ele não sabe. É um diagnóstico. Escrever após uma atividade leva o aluno a escrever sobre o que fizeram, o que aprenderam, o que perceberam durante a realização da atividade. Essa é a ideia quando a gente pede para escrever após uma atividade, para perceber como que ele fez, como que ele não fez, que dificuldade que ele encontrou, ok? Isso aqui é a mesma coisa, tá? À medida que a gente progride com a produção de texto,